Irmãos, vamos iniciar. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, muito obrigado por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui, assentados aos Teus pés, para receber de Ti a revelação da Tua pessoa e obra. Senhor, nesse momento, nos dá coração desejoso, Senhor, para nos submeter ao Teu falar. E que o Teu falar seja algo que realmente nos toque no nosso espírito, Senhor. E que produza em nós mudança de rumo. Que realmente, nesse tempo que temos nos dedicado, Senhor, ao estudo do livro de Esdras, sejamos despertados. Mas só o Teu Espírito pode operar essa obra em nós, Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor, para edificar a Tua casa. Senhor, confiamos ao Senhor a revelação da Tua palavra nesta noite. Toma nas Tuas mãos as nossas mentes, os nossos corações e nos dá realmente uma verdadeira atenção ao Teu falar. Como é dito no escritor de Hebreus, é necessário que apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Senhor, nos capacita a isso. Nos habilita a nos apegarmos com firmeza ao Teu falar, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui entre nós, porque o livro de Apocalipse revela que o Senhor caminha em meio à Tua igreja. Que visão gloriosa! E nós, pela fé, podemos tocar esta realidade. Senhor, usa-nos como Teu instrumento para o falar e para o ouvir. Para a honra e glória do Teu nome, ocupa a Tua posição, que é de direito, o lugar central nesta reunião, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então, retomando o nosso assunto de Esdras, vamos abrir as nossas Bíblias em Esdras, capítulo 1. É necessário que sempre que nós formos fazer essa leitura, tenhamos em mente o salmo que temos também destacado, Salmo 80. Os irmãos podem abrir em Esdras capítulo 1, eu vou reler o Salmo 80. Salmo 80, verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Verso 18. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. É sempre importante que nós tenhamos em mente o Salmo 80, pela expressão que é destacada no verso 14. Visita esta vinha. Como se o salmista estivesse dizendo, visita-me, Senhor. É como se nós estivéssemos hoje orando, visita-nos, Senhor. E o que esta visita vai produzir ao povo de Deus? Duas coisas. Primeira, vivificação. Segunda, restauração. Nós precisamos urgentemente de sermos vivificados e restaurados, porque estamos como petrificados, acomodados e contentes e satisfeitos com uma vida de apenas ouvir, 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 ouvir. Mas a palavra de Deus, do ponto de vista mais geral, do ponto de vista corporativo, ela tem sido negligenciada no aspecto prática, realidade, uma vida de experiência. O Senhor, Ele sempre nos encorajou a não apenas ouvirmos, mas experimentarmos. O próprio Senhor diz assim,
Provai de mim e vede que sou bom. Então, não apenas conhecermos o Senhor pela palavra, mas provarmos dele. Essa era a vida de Abraão, de Davi. Foram homens que caminharam com o Senhor, não apenas ouviram falar dele, mas tinham uma vida de experiência real e prática com o Senhor. Foram chamados de amigos de Deus, companheiros de Deus, né? Esses títulos você só dá a alguém que é da sua convivência, não alguém que simplesmente ouviu falar. Não é verdade? Há uma passagem em Atos em que os rapazes vão expelir uns demônios, e é interessante porque eles invocam ali o nome de Jesus e o nome de Paulo para que aqueles demônios fossem expelidos. E os demônios dizem que conhecem Paulo e que conhecem Jesus, mas eles, aqueles homens, aqueles jovens, não eram conhecidos das hostes espirituais. Sabe o que significa isso, irmãos? Que aqueles homens não eram homens que tinham um caminhar com o Senhor. Apenas falavam em nome do Senhor, apenas professavam uma profissão externa, talvez, mas não tinham uma experiência de regeneração, uma experiência de vida, de regeneração, de transformação e de caminhar com o Senhor. Por isso, as hostes, eles não eram conhecidos das hostes espirituais malignas. Eu acho que mencionei algumas reuniões atrás, não sei realmente se for nessa reunião aqui, ou se na casa do nosso irmão Jovacir, que o inimigo não está preocupado com aquele cristão fraco, com aquele cristão criança, bebê, carnal, aquele cristão que, embora tenha conhecido o Senhor, ele não tem desenvolvido. O inimigo não está preocupado. O inimigo se levanta quando ele vê que a obra do Senhor genuinamente está caminhando pelo Senhor. Quando há uma obra genuína do Senhor, o inimigo vai se levantar, porque esta é uma preocupação. Então, se nas nossas vidas não existem desafios, tribulações, se a nossa vida é como se fôssemos turistas sobre essa terra, nós temos que estar preocupados, porque algo de errado está acontecendo. Porque esse mundo foi projetado, existe uma plataforma, um sistema todo arquitetado para perseguir, para afrontar, para atribular o povo de Deus. Tanto que nas cartas, o nosso irmão João, inspirado pelo Espírito, ele diz assim: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo é inimigo de Deus, e Deus é o inimigo do mundo. Obviamente o Senhor Deus, Ele não é inimigo, irmãos, da humanidade. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento. Mas esse sistema, essa plataforma que foi concebida, que rege o mundo hoje, ela está sob a plataforma do anticristo. Basta os irmãos estudarem a epístola de João, que no tempo de João já dizia assim, que o espírito do anticristo já estava no mundo. Imagine, irmãos, a carta de João deve ter sido escrita por volta do ano 80 depois de Cristo. Nós estamos no ano 2018 e naquele tempo o espírito do anticristo já estava no mundo. E o que esse espírito do anticristo está fazendo? Preparando a sua plataforma, até que chegue realmente esse governante anticristo, esse homem maligno que vai reger o mundo. Mas o sistema, a plataforma já está aí, montada. E o povo de Deus, em grande parte, infelizmente, está buscando aliança com esta plataforma, permitindo que as coisas do mundo entrem na igreja. Eu falei sobre isso na última reunião, pegando aquela igreja em Pérgamo, muito casado, muito junto, casado, misturado, é o significado desse nome, para mostrar que o mundo estava entrando na igreja. É a música do mundo, são os conceitos do mundo, é a forma de vestir do mundo, são as ideias do mundo, sendo então manifestas no meio do povo de Deus. E isso sempre
causou muito prejuízo. Eu só vou me deter um pouco mais aqui, irmãos, porque o que nós estamos falando sobre a necessidade desse despertamento, que nós precisamos ser visitados pelo Senhor para sermos por Ele restaurados, né? Esse é o nosso tema. Mas se você pegar e estudar a história de Israel, você vai ver que Deus estabeleceu que eles iriam a Canaã e que eles receberiam Canaã por possessão, por herança. Mas eles teriam que derrotar os povos de Canaã, que eram todos povos malignos, iníquos, adoradores de outros deuses. Mas você sabe o que aconteceu, irmãos? Deus foi fiel, Ele é fiel na verdade, e o povo foi introduzido na terra de Canaã. Mas ao invés deles destruírem os povos da terra, eles fizeram aliança com os povos da terra. E os povos da terra os fizeram desviar do caminho do Senhor para seguir outros deuses. Olha aí como que essa mistura sempre trouxe prejuízo para o povo de Deus. E na última reunião nós vimos, quando a casa de Deus começa a ser reedificada em Esdras, capítulo 3, capítulo 4, os inimigos se aproximam. E o que eles querem fazer? Deixa que nós edifiquemos juntos com vocês. E o que foi dito a eles? Não, nós edificaremos sozinhos, porque é assim que é a realidade do povo de Deus. O meu povo é um povo que habita só e não será contado entre as nações. Só nós fomos habilitados pelo Espírito, regenerados, fomos salvos pela obra do Senhor, justificados por ela, fomos revestidos e selados com o Espírito, habilitados ao serviço ao Senhor para essa edificação. Ninguém mais no universo recebeu esta capacitação, somente a igreja, o povo do Senhor. Então, agora tendo feito essas considerações, vamos então agora ao livro de Esdras. Na última reunião, na verdade, há 2 reuniões, temos nos detido a essa expressão do verso 1, despertou o Senhor. Então eu quero avançar com os irmãos agora. Vamos no verso 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subir a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Sírio tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Então veja bem que 2 versos aqui são importantes desses que nós lemos. Que havia uma determinação, porque Deus desceu para libertar o povo dentro do seu tempo determinado, e essa ordem veio, que eles subissem a reedificar a casa, porque o nome de Deus estava em Jerusalém. Os irmãos podem perceber no verso 4, que foi dito justamente isso, né? Dádivas, ofertas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E aí, todas as vezes que se refere à casa do Senhor, se fala a qual está em Jerusalém. Por quê? Porque o nome do Senhor, a glória do Senhor estava em Jerusalém, né? Então, quais são os 2 pontos que eu quero destacar com os irmãos nesse verso? Que a ordem que se deu é que as pessoas que ficassem fizessem ofertas para aqueles que iriam subir a reedificar.
As ofertas eram ouro, prata, mas também gado, né? Percebam aí no verso 4. Bens e gado, afora as dádivas voluntárias. Verso 6. Prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então, nós podemos entender que quando o Senhor assume essa posição, visita o seu povo, desperta o seu povo para edificar, irmãos, tenham certeza, Ele vai dar a provisão necessária para que isso aconteça. Podemos chamar esses elementos que estamos vendo aqui da provisão do Senhor para que eles subissem a edificar. Todas as vezes que nós voltamos os nossos corações a atender o chamado do Senhor, de sermos úteis na sua obra, de cumprirmos o propósito do Senhor, que é a edificação da sua igreja, conforme nós vimos lá em Efésios capítulo 4, com o levantar do inimigo, virá também, irmãos, a provisão de Deus. O Senhor sempre vai prover. O Senhor nunca vai nos desamparar nesse aspecto. Agora, o problema dos cristãos é que acham que a provisão de Deus é como se fosse uma negociata. Então, Deus, vamos fazer o seguinte: eu vou me envolver com aquilo que é teu, e o Senhor vai me dar felicidade, alegria, sossego. Então se tenta barganhar com o Senhor, e isso o nosso Senhor nunca admitiu. Estabelecer negociatas com Ele, barganha com Ele. Irmãos, se nós vamos nos propor, e alguns irmãos já têm se colocado de joelhos, fazer: Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor, porque eu quero ser útil ao teu reino. Virão os desafios, virão, mas essa proposição, saiba que foi o Espírito de Deus que me despertou e despertou cada um dos irmãos. Não foi algo que a nossa capacidade humana assim definiu, certo? E todas as vezes que propormos no nosso coração, tenhamos isso em mente: Senhor, virão as tribulações, virão os desafios, o inimigo vai se levantar, mas capacita-me, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero citar aqui, fazer uma menção à primeira oração corporativa da igreja que foi registrada no livro de Atos. Lá, Pedro então se reúne com os irmãos, salvo engano Pedro e João, e contam como que os sacerdotes os haviam aprisionados por causa da palavra de Deus, porque eles estavam ensinando a palavra de Deus. Eles foram aprisionados, perseguidos, e eles se reúnem com a igreja para falar o que Deus havia feito nesse aspecto, tinha provido a libertação deles e tudo mais. E aí a igreja vai orar. Irmãos, a oração da igreja é impressionante, porque ela diz assim: Senhor, concede graça, concede intrepidez para que anunciem a tua palavra, né? Em meio àquela perseguição. A igreja não pede que o Senhor livre ela das perseguições, mas pede graça e intrepidez para que a palavra de Deus fosse anunciada em meio aos levantes do inimigo. Mas hoje a cristandade, irmãos, eu não estou aqui, né? Nós precisamos olhar a nossa realidade hoje. E aí nós entendemos por que não vemos a obra de Deus ser tão abundante. A gente vê muito falar do nome de Deus, mas pouca vida. Dizem que o Brasil, ele é o país assim, com o maior número de católicos, mas também com o maior número de evangélicos, ou um dos mais. Só que é um país mergulhado na violência, na corrupção e tudo mais que a gente vê aí. Então significa que o povo que tem conhecido Deus não tem expressado a vida do Senhor. Se fala muito de Deus, mas se vive pouco. Por um país estar mergulhado na corrupção, na violência, da maneira que nós vemos na idolatria. Carnaval, a maior manifestação cultural do país se chama Carnaval, Festa da Carne, onde as pessoas saem nuas, seminuas nas ruas, né? E então é algo muito triste, irmãos, para se ter um país que é considerado como um dos países que mais se professa, digamos assim, a fé evangélica ou a fé católica nesse sentido. O país está mergulhado do jeito que está nessas questões.
né? Algo está errado. Eu não tenho nenhuma esperança, irmãos, e falo aqui com toda sinceridade. Essas orações, Senhor, converte o Brasil, né? Que o Brasil seja uma nação voltada para o Senhor. Irmãos, sinceramente, eu não tenho perdido meu tempo fazendo essas orações. As minhas orações é, Senhor, fortaleça o teu povo que o Senhor tem aqui no Brasil. Porque todas as nações do mundo, elas se levantarão contra o Senhor quando o Senhor estiver na sua volta. E não pense que o Brasil será diferente. As nações se levantarão contra o Senhor. Elas estarão sob o governo do anticristo e se levantarão contra o Senhor, né? Aquela guerra que nós estudamos lá em Apocalipse 19, o Armagedon, todas as nações congregadas para pelejar e para destruir Israel. Na verdade, todas as nações da terra estarão lá e os seus exércitos serão destruídos de fato. Então, não penso nessa questão, converte o Brasil, converte as pessoas que o Senhor tem no Brasil. Porque nós também, irmãos, não somos, biblicamente, espiritualmente falando, nós não somos brasileiros. Não existe mais esse negócio para nós. A nossa pátria é celestial. Nós nos afligimos com os problemas que o Brasil está sofrendo. Afligimos, nós não estamos indiferentes ao que está acontecendo. Mas sabe esse sentimento nacionalista que a gente vê nos cristãos aí? Né? E vestir as cores da bandeira e o Brasil. Irmãos, qual é a nossa realidade? A nossa luta é contra carne e sangue? Se nós achamos isso, que nós temos que derrubar esse governo e botar outro lá no lugar, irmãos, nós estamos totalmente perdidos no propósito de Deus. Você está vendo como que a gente gasta tempo e força e energia com o que é em vão? E ao invés de gastarmos tempo na edificação da casa de Deus, que não, vamos derrubar esse governo corrupto, vamos colocar outro governo e assim por diante. Cristãos sonhando e engajados nessa luta aí, que eu vou te falar, quem dera essa força, esse vigor todo fosse usado para disposição, para quebrantamento aos pés do Senhor, para que o reino do Senhor sim fosse expandido, não é verdade? Então esses dois elementos são importantes. A provisão do Senhor, que o Senhor estabeleceu ao seu povo, se volta para a sua edificação. Assim como Ele deu graça à igreja que debaixo de perseguição não deixou de pregar o Evangelho, não deixou de testemunhar acerca do Senhor no Império Romano, né? Não sei se os irmãos sabem, mas no período que é registrado no Novo Testamento, o período do Império Romano, havia o imperador chamado César. César não era uma pessoa específica, era o título que era dado ao imperador romano. E só se admitia que se referisse a essa expressão Kyrios, que significa Senhor, quando se dirigisse a ele. É como se dissesse assim, só há um Senhor, e esse Senhor é o imperador. César é Kyrios, Kyrios é Senhor. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele entra naquelas pessoas, e aqueles convertidos, né, lá registrados em Atos capítulo 2, sabe qual é a expressão que surge lá em meio aos convertidos? Jesus é Senhor. Kyrios Iesus, Jesus é Senhor. Você sabe que ao proclamar o senhorio de Cristo, irmãos, dentro dos limites do Império Romano, onde havia uma lei muito clara que somente César era Senhor, é como se como se os irmãos estivessem assinando uma sentença de morte. Como assim dois senhores no império? Só há um Senhor. E por isso a perseguição se aplacou sobre eles. Mas os irmãos não recuaram, porque viram que o reino de Deus era o verdadeiro reino, que a nossa estadia nessa terra era algo provisório, que eles não eram nem judeus, nem bárbaros. Paulo vai registrar isso pelo Espírito Santo. De forma que agora não há, Colossenses, né? De forma que agora não há nem judeu, nem bárbaro, nem gentil, nem escravo, nem livre, mas todos são um em Cristo Jesus. Não há mais brasileiros, argentinos, não para a nossa realidade. Todos são um em
Cristo Jesus, todos aqueles que creram. Uma nação de sacerdotes. Quero abrir alguns textos dentro desse tema da provisão do Senhor. Vamos abrir a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Vamos lá no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. O irmão que encontrou, leia para nós, por gentileza. Do verso 4 ao 9. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então os irmãos percebem, a expressão é: em tudo fostes enriquecidos nele, de maneira que não vos falte nada. Toda a provisão nos foi dada, irmãos, em Cristo Jesus, para nos habilitar a essa obra soberana, suprema e gloriosa da edificação da casa de Deus. Então, vamos lá, para a nossa experiência. Os irmãos acham que vai contar o seguinte argumento: Senhor, mas eu não sabia a tua palavra. Senhor, mas eu não tinha confiança nisso, mas eu não sabia orar, por isso que não me envolvi. Ah, Senhor, não tinha tempo. Eu estava cuidando da minha família, porque a família é um presente de Deus e nós temos que cuidar da nossa família. Então eu gastei todo o meu tempo cuidando da família, trabalhando, sustentando meus filhos. E aí nós vamos, a lista é grande de justificativas. Mas aí está dizendo, de maneira que não vos falte nada, né? Para que esta obra de edificação seja realizada. Todos nós, irmãos, deixa eu colocar mais esse detalhe, todos nós somos chamados a essa obra. Não é só os irmãos que estão à frente, não é só o presbítero, né? Não são só os mestres, os pastores, não são só eles. Todos nós somos chamados à obra da edificação, conforme está lá em Efésios capítulo 4. Mais um texto, irmãos, vamos em Romanos capítulo 8, verso 28 ao 30. Romanos 8, do 28 ao 30. Sabemos todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas vão cooperar para que o povo escolhido de Deus possa cumprir o propósito que o Senhor tem para ele. Cuidado com esse todas as coisas cooperam para o bem, porque aí a palavra tem sido distorcida por esses que ensinam aí a teologia da prosperidade, né? Esse bem aqui não é bem-estar, não é uma comodidade, né? Você não pode interpretar dessa maneira a palavra de Deus. Porque nesse mesmo texto aqui, deixa eu ver Me deixa eu ver o verso aqui. Veja o verso
36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. No mesmo capítulo. Então, como é que seria um bem-estar, uma comodidade, se por amor do Senhor somos entregues à morte o dia todo, como ovelhas que são destinadas ao matadouro? Então se pinça um texto e se cria uma pretensão ali de justificar algo que não faz parte do contexto da palavra, não é verdade? Mas todas as coisas cooperam. E é interessante que o verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então fala de um chamamento, certo? Aí no verso 29, ao que de antemão conheceu, porque todos nós fomos conhecidos por Deus antes mesmo que nós nascêssemos. Antes mesmo que nós fôssemos parar no ventre materno, nós já éramos conhecidos por Deus. Deixa eu pegar o exemplo. O rei Ciro, que foi aquele que deu o decreto para que o povo de Israel subisse a edificar lá em Esdras. Em Isaías, capítulo 44, os irmãos podem estudar em casa, a profecia que o Senhor dá a Isaías diz assim: Ciro, o meu pastor. Falando então que o Senhor usaria Ciro como um instrumento dele. Mas sabe qual é o detalhe, irmãos? Ciro não havia nem nascido ainda quando a profecia em Isaías foi realizada. O Senhor chamou Ciro pelo nome e diz que ele seria o seu pastor, o seu ungido, antes mesmo que Ciro nascesse. E é assim conosco, De que forma? Somos conhecidos por Deus antes mesmo que nós nascêssemos. Então, é por isso que está aqui no verso 29. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O que significa isso? Que o chamamento de Deus para a nossa vida tem um roteiro. Que roteiro é esse? Expressarmos Cristo em sua totalidade, sermos conforme Ele é em vida e natureza. É para isso que nós fomos destinados. Um cristão que é chamado, mas vai se envolver com as coisas dessa vida, não se envolve com a edificação da casa de Deus, você está vendo? Ele erra o alvo, ele perde a sua, digamos assim, a sua finalidade, porque nós somos chamados e predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho amado. Se Cristo não está crescendo em nós, como João Batista falou, com respeito a Cristo e o seu ministério, importa que Ele cresça e que eu diminua. Se isso não está sendo a realidade na nossa vida, se Cristo não tem crescido em nós e nós diminuído, nós não estamos cumprindo o que a nós foi destinado, sermos conforme Cristo Jesus, conforme a imagem do seu Filho. E verso 30, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E é aqui que eu estou pegando o nosso assunto. Qual é o assunto? Provisão do Senhor. Ele chamou, Ele predestinou, Ele chamou, mas esse povo precisava ser redimido, esse povo precisava ser salvo. Então, a esses também justificou. A obra que o Senhor Jesus realizou na cruz foi para a nossa justificação. Lembre-se de João capítulo 3, a partir do verso 16, porque o tema lá é um tribunal, e sobre esse tribunal tem uma sentença. Que sentença é essa? A todos quantos receberam, a mente está acelerada, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Veja que essa é a justiça de Deus. Irmãos, Deus não está fazendo vista grossa para os que creram.
Tipo assim, não, se vocês creram, então vocês não vão ser condenados, eu vou me esquecer do que aconteceu. Mas vocês que não creram, eu vou pesar a minha sentença sobre vocês. De jeito nenhum. A sentença foi para todos, de condenação. Mas aqueles que receberam, que creram em Cristo Jesus, o nosso Senhor cumpriu essa sentença nele. Entenderam? Os efeitos da cruz é como se o Senhor tivesse cumpriu a sentença de condenação. Todo aquele que pecar, morrerá. Essa foi a palavra que o Senhor deu, né? Então, para que nós não morrêssemos, Ele se entregou lá na cruz, fazendo-se maldito por nós. Ele foi uma obra substitutiva. Cuidado, irmãos, não estamos ignorando o aspecto inclusivo, que fomos batizados na morte de Cristo, espiritualmente falando, que o nosso velho homem foi atraído no Senhor Jesus, como ele disse, e quando eu levantar da terra, atrairei todos a mim mesmo. Esse é o aspecto daquela obra, mas nós não podemos negligenciar o aspecto substitutivo, que ele é quem morreu, ele que foi moído naquela cruz, ele que deu a sua vida naquela cruz. Nós não fomos pendurados em cruzes por aí. Foi o Senhor quem foi pendurado numa cruz. Pior sentença que havia, inclusive, no Império, irmãos, era uma sentença de crucificação. Era destinada apenas aos piores bandidos que existiam, né? Essa foi a morte ultrajante do Senhor. Ele nos substituindo naquele madeiro. Então, a provisão do Senhor para aqueles que Ele chamou, Ele predestinou, Ele justificou e Ele glorificou. Então, entendemos por que o livro de Esdras fala que, por vontade do Senhor, através do imperador, todos deram ofertas, ouro, prata, gado, bens, tesouros, para aqueles que subiriam a reedificar a casa de Deus. Vamos... Tem um texto lá, não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo, João. E aí Deus amou o mundo de tal maneira, qual é a diferença? Porque o aspecto é que Deus amou o mundo de tal maneira não significa o sistema mundano, esse sistema caído. Deus amou as pessoas que estavam no mundo, entendeu? Muito fácil a gente compreender isso. Pedro, pelo Espírito de Deus, diz que esse mundo está entesourado para o fogo. Tudo que há nesse mundo está entesourado para o fogo. E haverá um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. A gente vê a concretização disso em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Bom, vamos avançar aqui para a gente terminar o capítulo 1 de Esdras, ainda hoje. Bom, verso 7 agora. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de Deus. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 peças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa expressão utensílios. Sabemos que lá, é registrado em Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, que quando Deus deu ordens à edificação do tabernáculo, o Senhor diz assim: faze conforme o modelo, falando para Moisés, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E lá haviam vários utensílios, os móveis, os objetos que estavam dentro do tabernáculo, que eram utilizados para o ofício no tabernáculo, para o serviço ao Senhor. Esses utensílios, eles têm uma conotação espiritual. Por exemplo, Deus determinou que se fizesse candelabro de ouro,
batido de uma só peça. O candelabro serviria para iluminar, então, lá o tabernáculo. E nós sabemos que esse candelabro, na realidade espiritual do Novo Testamento, significa a igreja. Isso está explicitamente, irmãos, revelado em Apocalipse capítulo 1, onde é dito que o Senhor caminhava em meio os candelabros. E depois a revelação diz, a João que aqueles candelabros eram as igrejas. Os irmãos percebem? Então aqueles utensílios que guarneciam o tabernáculo, todos eles tinham uma conotação espiritual. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos. O segundo ponto é que esses utensílios eram sagrados ao Senhor. Eles não podiam ser utilizados em qualquer outro lugar. Então Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém, tomou Jerusalém, destruiu, queimou as casas, destruiu o templo, aqueles utensílios que lá estavam, ele levou para a Babilônia junto com os exilados. E para que os irmãos tenham uma ideia do quanto era sagrado esses utensílios, sabe por que a linhagem de Nabucodonosor deixou de reinar na Babilônia? Por que a Babilônia foi entregue aos persas? Porque o herdeiro de Nabucodonosor fez uma festa, mandou buscar os utensílios da casa do Senhor, e eles bebiam naqueles utensílios sagrados da casa do Senhor. Então apareceu uma mão na parede e fez uma transcrição. E essa transcrição, traduzida por Daniel, dizia justamente isso: o teu reino foi contado, e ele foi dado aos persas. Então a punição ao herdeiro de Nabucodonosor por ter usado os utensílios sagrados da casa do Senhor de forma aos seus próprios propósitos, quando não deveria ter feito isso. Então, segundo item, os utensílios têm uma conotação espiritual para a realidade da igreja hoje. E o segundo ponto, esses utensílios são sagrados ao Senhor. E percebam que o material desses utensílios, da lista que está registrado aqui em Esdras capítulo 1, qual era o material? Ouro, prata, ouro, prata, ouro, prata. O que o ouro nos fala na Bíblia? Natureza e glória de Deus. Significa que esses utensílios, na linguagem do Novo Testamento, devem ter a natureza e a glória de Deus. E o que a prata fala? A redenção operada pelo Senhor lá na cruz. Então, esses utensílios, na linguagem do Novo Testamento, além de ter a natureza e a glória de Deus, eles são objeto da redenção operada por Cristo Jesus. Agora, tendo feito essa observação, vamos para o Novo Testamento e ver o que o Senhor fala sobre os utensílios. Vamos em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Do verso 14 ao 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, Pedro está dizendo: vocês devem, na conduta de vocês, serem santos, porque Deus é santo. Então, tornai-vos, santos em todo o vosso procedimento. Cuidado, irmão. Cuidado quando a gente ouve uma palavra dessa. Porque a gente sai daqui da reunião assim: então a partir de hoje eu vou fazer tudo certinho. E esquecemos que a habilitação, lembram-se lá de Esdras? Quem despertou, quem desceu e despertou e conduziu o povo? A iniciativa vem do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que a palavra diz que nós devemos ser santos. O que é santo? A palavra santo: separação, separado ao Senhor. Não era isso que acontecia com os utensílios? Eles não eram separados para o ofício,
o serviço na casa do Senhor, não se poderia usar em mais nenhum lugar. Então o que Pedro está dizendo? Sede santos, porque Deus é santo. Agora vamos em 1 Coríntios capítulo 6. Verso 14. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará e Ressuscitará a nós pelo seu poder. Tá, pode continuar lendo, André. Não sabeis, vós que vossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz do modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz, fazer-se um corpo com ela, porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Continuar? Até o 17 aí. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, aqui, Paulo, pelo Espírito de Deus, está falando sobre a questão da prostituição, né? Dizendo que, do ponto de vista, vamos falar aqui, do ponto de vista sexual, o marido, ele só tem uma pessoa com a qual ele pode ter comunhão de corpos, que é a sua esposa, e a esposa com o marido. Se você tem comunhão de corpos com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, há uma mistura. Então, o Espírito de Deus pega essa figura terrena e vai traduzir para espiritual. E diz assim: nós estamos unidos a Cristo. Nós somos um com Ele. Nós não temos outro para nos unir, senão com o Senhor. Então, essa expressão santificação, que nós lemos lá em 1 Pedro, ela é muito bem traduzida nessa passagem, quando o Espírito nos ensina assim: nós não temos um outro lugar para nos aliarmos, nós estamos totalmente separados e unidos ao nosso Senhor. Irmãos, eu me lembro quando o Senhor fala aos discípulos se eles não queriam ir embora por causa das duras palavras que ele havia acabado de proferir. E Pedro diz assim: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Numa passagem sobre Boaz, Ruth e Boaz, descrita lá no livro de Ruth, Boaz, que era o dono da terra, o que ele mandava fazer? Porque Ruth era catadora lá do alimento que ia sendo colhido. Então os colhedores iam na frente, né, os empregados de Boaz, e ela ia atrás pegando o que sobrava. Mas o que Boaz fez? Porque ele era tão generoso, digamos assim, que ele falou assim, porque ele era uma figura de Cristo, ele falou assim para os homens que trabalhavam para ele: vai deixando mais para ela, vai deixando bastante para ela ir pegando atrás de vocês. Aí ele diz assim para Ruth: não vás colher em outro campo, fique aqui no meu campo colhendo aqui. Ruth e Boaz, igreja representada por Ruth e Boaz representada por Cristo. Sabe o que o Senhor está falando? Vocês não precisam ir colher em outro campo. Tudo que vocês têm, tudo que vocês necessitam está em mim. Eu sou abundante. Os irmãos percebem? Não há outro lugar, irmãos. Você pode até, sendo teimoso, tendo conhecido Cristo, sendo teimoso, tentar ir lá para o mundo, se afundar nas vontades da carne, mas você vai chegar a uma conclusão invariável de que aquilo lá é um engano. Aquilo não vai te satisfazer, não vai trazer a verdadeira completação, essa é a palavra, a verdadeira satisfação. Você vai ter satisfações, ou teremos satisfações momentâneas da nossa carne. Mas parece aquelas pessoas que têm vício com problemas de drogas, né? Ela injeta a droga, tem aquela satisfação e depois passa o efeito. E dizem que esse momento posterior ao efeito
é o pior momento que existe. A pessoa cai realmente em depressão. Por isso que ela precisa continuamente estar voltando a ingerir aquela droga. Esse é o mundo. A palavra diz que Satanás é o defraudador. Você sabe o que é defraudador? Alguém que te oferece algo que não pode te entregar. Então o diabo vai prometer para você satisfação na sua carne, para a sua alma. Ele vai te prometer tudo isso. Ele vai te prometer a felicidade completa, a plena satisfação, mas ele é defraudador. Ele não vai entregar o que ele prometeu, porque ele não pode. Somente o Senhor Jesus. Então a ideia aqui, não se misture com o outro, porque nós estamos unidos com o Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E agora, vamos ao livro de Timóteo. Talvez, a gente está perto aí, irmãos, 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 7, verso 21. Não, perdão, verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homem. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Somente essa expressão, por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos. Ele nos libertou. Mas a libertação do Senhor não é uma libertação assim. Te libertei, Robson, vai viver a sua vida agora do jeito que você acha melhor. Nada disso. Nós somos comprados. Ou seja, Ele me libertou da escravidão do pecado, que eu nunca, jamais poderia ser liberto. Mas Ele me comprou para Ele, com um preço de sangue. E quando eu compro, irmãos, eu comprei esse celular. Significa que ele pertence exclusivamente a mim. Eu paguei o preço por ele. Essa é a ideia. Cristo nos comprou. Ele nos resgatou do império das trevas para Ele, para servirmos exclusivamente a eles. A Ele, perdão. Agora, 2 Timóteo, para nós encerrarmos. 2 Timóteo, capítulo 2. A palavra de Deus diz assim: duro é recalcitrares contra os aguilhões. Sabe o que significa isso? É muito difícil você dar soco na ponta de um ferrão. Isso é difícil. Porque, irmãos, imagine que a ponta do vergalhão do ferrão é o Senhor e o propósito dele. E você é a mão. À medida que o soco vai dando na ponta daquele ferro, o que vai machucar, o ferro ou a mão? Por isso que a palavra diz, duro é recalcitrares contra os aguilhões. Significa, você sendo filho de Deus, você está insistindo nessa bobagem de seguir o mundo. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Você nunca vai ser plenamente satisfeito. Você só vai sair dali ferido, né? Então, para terminarmos, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, me parece que agora encontramos a palavrinha que estávamos mencionando lá em Esdras capítulo 1. Lá foram entregues os utensílios da casa de Deus. Pegando essa palavra, o Espírito de Deus, através de Paulo, diz o quê? Que nós somos utensílios na casa de Deus. É por isso que a gente deu essa volta. Fomos lá em Pedro, santificação, união com o Senhor. Fomos em Coríntios para ver se fomos comprados para uso exclusivo dele. Agora, irmão, toda vez que eu e os irmãos nos imaginarmos sendo mão de obra para o mundo, lembre daquela passagem de Daniel 5. Os utensílios santos e sagrados do Senhor sendo utilizados
para propósitos espúrios, escusos, na mão dos ímpios. Mas às vezes um cristão está buscando se aliar ao mundo, é o mundo que vai estar usando ele, um utensílio sagrado, nas mãos do mundo. Deus não tinha e jamais terá esse propósito, porque aqueles que ele conheceu, ele predestinou, ele justificou, ele glorificou, porque os utensílios da casa dele devem refletir o que ele é, são exclusivos para o uso do serviço na casa dele. Você deve estar pensando, mas que casa é essa? A igreja é a casa, é o templo do Senhor, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu quero aqui fazer uma última referência para a meditação dos irmãos. Leia capítulo 1, 2 e 3 de 1 Samuel. Porque lá você vai ver a história e a experiência de Ana com o Senhor. Ana tinha o seu marido, o marido de Ana, ele tinha duas esposas, Ana e uma outra esposa, eu não me recordo agora o nome. O que acontecia? Eucana, que era o marido de Ana e dessa outra esposa, ele subia a Jerusalém no tempo determinado para oferecer sacrifícios. Ana passava por um drama, ela não podia engravidar. E irmãos, não tinha coisa pior para a mulher naquele tempo do que não poder engravidar. E a outra esposa de Eucana, ela tirava sarro, ela zombava de Ana, porque ela podia dar filhos para ele. E aquilo moía o coração dela. E ela orava e ela buscava o Senhor. Mas então ela subiu junto com seu marido para Jerusalém, vai prestando atenção. E ela foi até o templo para orar. E lá ela viu Hófni e Finéias, se eu não me engano é o nome dos filhos, são os dois filhos do sumo sacerdote, Eli. E aqueles homens eram considerados homens de Belial pelo povo de Deus. Eram homens que serviam na casa de Deus, mas eram homens de Belial. Sabe o que significa essa palavra Belial? Se você não pesquisar com muito cuidado, você vai achar na Bíblia lá que eram espécies de demônios e mais não sei o que. Não é isso, irmão. Belial significa imprestável. Aqueles homens, eles dormiam eles se relacionavam sexualmente com as mulheres que serviam na porta da casa, da tenda da congregação. Aqueles homens enfiavam a mão na panela onde era preparado o sacrifício para o Senhor. Eles eram terríveis, homens imprestáveis. Então Ana vai orar ao Senhor para pedir um filho ao Senhor, e ela vê aquela situação, que o serviço na casa do Senhor estava, digamos assim, deserto, por causa que aqueles homens imprestáveis é que estavam lá. E você sabe qual conclusão que ela chegou? Que quem na verdade estava estéril não era ela, era o Senhor, porque não tinha quem o servisse na sua obra. Então ela pede o filho, mas ela diz o quê? Se o Senhor me der o filho, eu darei ao Senhor. Então os irmãos percebem, irmãos, que esse é o nosso drama hoje, que o Senhor está, digamos assim, estéril de filhos que se envolvam na edificação da casa dele. Ele está precisando desses utensílios, que sejam utensílios para a honra, santificados na casa dele, que auxiliem na sua edificação. E então, os irmãos leiam essa passagem, é muito interessante mesmo. E o Senhor abençoa ela, né, com Samuel. E Samuel é levado, depois que ele é desmamado, ele é levado e desde criança ele já serviu o Senhor. A estola dele, que era a roupinha que ele usava, era, né, uma estola grande. Estava Samuel lá, enquanto os filhos de Eli, aqueles homens de Belial, fazendo aquelas barbaridades, o pequeno Samuel já era um vaso útil na mão do Senhor na sua obra, né? E nós precisamos ser despertados para isso. Todos nós aqui, nós temos falhado nessa tarefa, irmãos. Nós temos servido os utensílios santos do Senhor lá no mundo, na mão dos ímpios. Que o Senhor nos ajude, que Ele quebrante os nossos corações. Amém? Vamos parar por aqui hoje. Senhor, após nós
lermos a Tua palavra santa, não há um outro caminho a seguir, senão de rogar ao Senhor, que o Senhor desperte o nosso espírito. Senhor, que não sejamos utensílios para a desonra, como os filhos de Eli eram, Senhor, mas que sejamos utensílios para a honra do Senhor, que sejamos utensílios santos, santificados ao Senhor. Só o Senhor pode nos levar a um verdadeiro arrependimento se temos andado por outro caminho, Senhor, que não este caminho. E com o arrependimento, o desejo, Senhor, de uma genuína transformação, uma genuína mudança de curso, Senhor. E com essa genuína mudança de curso, uma vida prática e real ao Teu lado, Senhor, em comunhão com o Senhor, sendo útil na edificação da Tua casa, pois o Teu tempo é próximo, Senhor. O Senhor em breve retornará. Desperta-nos por Tua graça, que sejamos testemunhas vivas do Senhor nessa terra, Senhor, que sejamos cartas escritas pelo Teu Santo Espírito, para que as pessoas leiam e se convertam ao Senhor. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém.